Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a edição de domingo do nosso giro de notícias. Hoje tivemos só uma edição, só essa, né? Não tivemos vídeos durante o dia, porque sinceramente eu tirei esse domingo para dar uma relaxada, né? Para dar uma descansada e falar um pouco menos de Vasco, porque falar de Vasco é uma coisa que ultimamente, infelizmente, é muito cansativa, né? Quando eu comecei o canal, falar de Vasco era uma coisa prazerosa. Eu tinha o prazer de ligar a câmera aqui todos os dias para falar de Vasco, trazer as notícias. Mesmo a fase também não sendo boa, né? Quando eu comecei o canal, mas a gente tinha ainda uma esperança de alguma coisa mudar, enfim, do Vasco voltar a ser competitivo. Mas cada vez mais essa esperança vai diminuindo, infelizmente. Então tá complicado, né? Tá duro, tá difícil. Acho que tá difícil para vocês, tá difícil aqui para mim também. Mas vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso gigante da colina, atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro. A rodada tá acontecendo, né? E o Vasco se aproximou perigosamente da zona do rebaixamento. Bem provavelmente o Vasco vai entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada. Bom, vamos falar sobre o João Vitor também. Pode deixar o Vasco aí em breve, né? A relação com a torcida tá muito estremecida. Vamos falar também sobre manifestação, né, da torcida do Vasco. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você. Deixa o like, eu sei que você está chateado, mas deixa o like só para ajudar aqui o meu trabalho. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. E depois da vinheta a gente começa. Bora lá então, meus amigos, vamos começar o vídeo falando de Campeonato Brasileiro, né? Porque tá rolando a rodada do Campeonato Brasileiro e já tivemos aí alguns jogos encerrados, né? E o Vasco se aproximou perigosamente da zona do rebaixamento. Nesse momento o Vasco é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento. Se o Santos tivesse empatado ontem com o Mirassol, o Vasco já estaria dentro da zona do rebaixamento. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados dessa rodada 15, que teve Fortaleza e Bahia 1-1, Vasco e Grêmio 1-1, Mirassol venceu a equipe do Santos por 3-0, o São Paulo venceu o Corinthians 2-0, Inter venceu o Ceará por 1-0, Cruzeiro goleou o Juventude 4-0, o Vitória venceu o Bragantino 1-0, Palmeiras venceu o Galo por 3-2, e o Botafogo venceu a equipe do Sport Recife. Esse já está rebaixado, né? 3 pontinhos só, 1-0 para o Botafogo. E nesse momento estão jogando Flamengo e Fluminense no Maracanã, o jogo que encerra essa rodada de número 15. A tabela de classificação está da seguinte forma: o Cruzeiro é o líder isolado do campeonato, tem 33 pontos, é seguido pelo Flamengo com 28, o Bragantino tem 27 e o Palmeiras tem 26. O Botafogo é o quinto colocado, tem 25, o Bahia também tem 25 e o Fluminense está na sétima colocação com 21. O Mirassol é o oitavo, também tem 21. O Atlético Mineiro, o nono colocado, tem 20. Corinthians em décimo tem 19. O Ceará em 11º tem 18. O Internacional tem 17, é o 12º. O Grêmio é o 13º também com 17. O São Paulo é o 14º com 16. Vitória passou a gente, né? O Vitória venceu o Red Bull Bragantino, passou o Vasco, tem 15 pontos, é o 15º. E o Vasco é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 14 pontos. O Santos é o primeiro dentro, também 14 pontos. O Juventude tem 11, o Fortaleza tem 11 e o Sport lanterna isolado com apenas 3 pontos. Na próxima rodada, meus amigos, o Vasco vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio, né? O Vasco, na verdade, na próxima rodada não joga, porque vai ter o compromisso pela Copa Sul-Americana. Seria Vasco e Bahia em São Januário. Mas esse jogo foi adiado, porque na terça-feira o Vasco joga pela Copa Sul-Americana contra a equipe do Independiente Del Valle. Então, o Vasco não joga na próxima rodada, bem provavelmente vai entrar na zona do rebaixamento, né? Se o Santos pelo menos empatar. O Santos joga em casa contra a equipe do Internacional. Então o Vasco tem grande chance aí de entrar na zona do rebaixamento. O Juventude tem 3 pontos a menos que o Vasco. Pega o São Paulo em casa, também pode alcançar o Vasco.
Enfim, situação complicada. E o Vasco volta a jogar na rodada 17 contra o Internacional, no domingo, dia 27, lá no Beira-Rio. Então, é bem provável que o Vasco perca também, né, esse jogo contra o Inter no Beira-Rio. O Vasco fora de casa não ganha de ninguém. Então, complicado, tá, meus amigos? Complicada a nossa situação. É bem grande a chance do Vasco terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro dentro da zona do rebaixamento. Afinal de contas, o Vasco vai enfrentar o Mirassol fora de casa, e o Mirassol, tá fazendo boas campanhas, uma boa campanha, bons jogos. Ontem goleou o Santos por 3-0, e o Vasco encerra contra o Atlético Mineiro em São Januário na rodada 19. Então, acho que o Vasco vai encerrar o turno do Brasileirão dentro da zona do rebaixamento. Tudo está caminhando para isso, infelizmente. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o reencontro, né, da torcida do Vasco com o estádio de São Januário. Ontem, né, um empate em 1-1 com a equipe do Grêmio. Após mais de um mês e meio, né, o Vasco reencontrou a sua torcida em São Januário, e o ambiente foi marcado ali por muita pressão, né, pelos resultados negativos recentes. Teve inclusive protesto, né, da torcida do Vasco. Algumas faixas, né, foram penduradas ali, principalmente contra o elenco, né? Tá aparecendo aí na sua tela as faixas que foram estendidas ali por algumas torcidas organizadas do Vasco da Gama. Muitos gritos também de protesto, né? Como obrigação é ganhar no Caldeirão. Já desde antes da bola rolar já existia, né, essa pressão, esse protesto. E gritos de time sem vergonha também, né? A torcida perdeu a paciência ali após o empate, então também tivemos os gritos sem vergonha. E o principal alvo, né, da torcida do Vasco foi o zagueiro João Vitor. Antes mesmo do jogo iniciar, quando os jogadores ainda se posicionavam ali em campo, a principal torcida organizada do Vasco já entoou ali xingamentos, né, ao zagueiro João Vitor. O tradicional João Vitor, nananana, o nosso Vasco não precisa de você. Ei, João Vitor, vai tomar caju. Enfim, esses gritos aí. O João Vitor, toda vez que tocava na bola, ouvia muitas vaias, né? Foi o jogador mais perseguido ali pelo torcedor. Lucas Freitas também foi bastante vaiado, mas depois as vaias foram diminuindo. Mas enfim, é um clima que realmente está bastante complicado, e a tendência, infelizmente, é essa pressão aumentar. Falando ainda sobre João Vitor, a tendência até é que o jogador deixe o Vasco, né? Ele na próxima rodada está suspenso, porque levou o terceiro cartão amarelo no jogo de ontem. Levou o cartão no lance do gol, inclusive, né, quando ele faz aquela falta idiota. E a informação dos amigos do VDG Cast é que nos próximos dias o Vasco e o empresário do João Vitor vão se encontrar para decidir ali o futuro, né, discutir o futuro do jogador. O agente do atleta é o Pitombeira, né, que também representa Léo Jardim e Thiago Mendes. Não foi a primeira vez, né, que a relação entre torcida do Vasco e João Vitor se azedou ali, né, de vez. Em fevereiro, após o empate do Vasco em 0-0 contra o Sampaio Corrêa, o João Vitor discutiu com torcedores e precisou ali na ocasião ser contido por Pablo Verrete e Lucas Piton. Enfim, João Vitor chegou a receber sondagens ali no início do ano, mas foi bancado, né, por Carille e também por Felipe. Não foi negociado, mas agora parece que não tem mais clima, né, para continuar, e a tendência é os empresários, né, do jogador acharem ali uma solução para a situação do João Vitor. No mais, é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva, saudações, até a próxima.